Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde vocês estiverem iniciando este talk, esse vídeo. É mais uma contribuição do Grupo de Finanças Digitais da UFPE, e hoje a gente traz uma contribuição de um ex-aluno da Federal do Pernambuco, na graduação e na pós-graduação em Ciência da Computação, o Edmilson Rodrigues, que vai nos brindar aí com uma discussão super relevante de interoperabilidade no DREX, que é o novo nome do Real Digital. O nome foi cunhado essa semana, então está bem recente, e a gente vai ouvir essa apresentação e depois vamos aos tópicos de comentários. Como se dizia antigamente, Edmilson, o microfone é todo seu. Certo, professor. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí que vai estar ouvindo depois. E é um prazer colaborar com a nossa casa, né, que é o Centro de Informática e a UFPE. E eu vou apresentar agora uma pesquisa por conta própria que temos conduzido, depois que eu terminei o mestrado, sobre o tema interoperabilidade. O que é? Como é? Para quê? E o Real Digital ou DREX com isso? Né? São algumas perguntas que queremos responder. E vamos dividir a apresentação em algumas partes, algumas sessões, por exemplo, apresentação pessoal, uma breve história da evolução dos sistemas financeiros, o que é interoperabilidade, como acontece a interoperabilidade em blockchains, para que interoperabilidade, e a interoperabilidade no Real Digital, e finalizando com algumas conclusões que podemos chegar. Me apresentando, como o professor falou, eu fiz mestrado em Ciência da Computação no Centro de Informática e sou também o CEO da Love Crypto, que é uma startup que surgiu no Centro de Informática em 2019, quando comecei o mestrado, e que é especializada em blockchain e criptomoedas, né? Também nós participamos do Lift Lab em 2022, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central do Brasil, onde desenvolvemos uma prova de conceito de interoperabilidade no Real Digital. Desde que participamos, que foi de agosto a dezembro de 2022, muitas coisas já foram definidas, e vamos falar sobre algumas dessas coisas nessa apresentação. Mas, quando a gente fala em interoperabilidade, a gente tem que mencionar que é interoperabilidade entre o quê? Né? E, para tanto, vamos fazer uma breve história da evolução de sistemas financeiros. Porque, se a gente parar para pensar, o dinheiro, as finanças, na verdade, é uma tecnologia humana, né? Que surgiu no começo da humanidade. Que no primeiro eram as trocas, o escambo, e depois passou a ser metais preciosos, depois moedas cunhadas em metais preciosos, organizado pelos estados, depois em papéis moedas organizados por esses mesmos estados, e com o advento da revolução tecnológica, chegou uma pessoa. Olá, Isabela, tudo bem? Oi, Edmilson, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo, bem-vinda. Obrigada, gente, desculpa aí o atraso, eu estava no link errado. Sem problemas. A gente já se conhecia, Edmilson, lá da Cíntia, e agora eu faço parte aí da Fenasbac, é um prazer estar aí de novo com vocês. Que legal, é um prazer nosso, seja muito bem-vinda, viu? Feliz Obrigada. pela presença dos amigos da Fenasbac aqui. Mas, assim, como eu estava mencionando,
o dinheiro é, na verdade, uma tecnologia, não é? Que está presente desde o começo da humanidade. Começou com as trocas, os metais preciosos, as moedas, os papéis moedas. Com a revolução tecnológica, passou a ser transacionada a partir de cartões de créditos e que virou dinheiro eletrônico. E a partir de 2008, com o surgimento do Bitcoin, passou na forma de criptomoedas. E aí temos o começo de uma separação da questão do dinheiro e do Estado, não é? Mas, ao mesmo tempo, assim, desde o lançamento da Libra pelo Facebook, os estados acordaram para essa realidade, que a inovação em torno do dinheiro estava acontecendo independente do seu controle, né? E surgiu um movimento, que é o movimento das CBDCs, das Central Bank Digital Currencies, os quais o nosso Banco Central está muito em vanguarda, sabe? E, assim, provavelmente a nossa CBDC, o Real Digital, o DREX, vai ser um dos primeiros no mundo ocidental que vai estar em operação, né? Então, todos os olhos do mundo todo estão sobre nós agora e estamos, assim, muito felizes que o Banco Central, assim, tem um trabalho tão de vanguarda, né? Mas, em resumo, a mensagem que eu queria passar com esse slide é que o dinheiro é uma tecnologia que vem evoluindo e que está prestes a dar um novo passo nessa evolução, que é o advento das CBDCs, as Central Bank Digital Currencies. Mas cada um desses passos aqui, dessa evolução, são plataformas financeiras diferentes, separadas, né? Que vivem como se fossem ilhas independentes. E faz-se necessário ter a interoperabilidade entre essas ilhas. E o que é interoperabilidade? Vamos fazer uma metáfora para ajudar as pessoas assim que não são técnicas, certo? Pense na Rota da Seda, na época da Renascença. Existiam cidades como Veneza que se especializavam no comércio entre o mundo ocidental e o mundo oriental, não é? Eles eram como hubs de interoperabilidade entre esses ecossistemas diferentes, essas civilizações diferentes. E existiam as figuras dos trocadores de moedas, que eram responsáveis por trocar o valor do sistema do mundo ocidental para o sistema do mundo oriental e fazer essa grande máquina funcionar, que era a Rota da Seda, né? Que era um precursor da economia globalizada de hoje em dia. Então, essa figura dos trocadores, das bancas de Veneza, das cidades comerciantes da Renascença, primeiro era feito por pessoas, depois foram feitos por famílias, depois foram feitos por organizações e agora está prestes a serem feitas por algoritmos que vão residir nas blockchains, né? Então, isso vai trazer muito mais eficiência e talvez conveniência aos usuários. Mas, em sistemas de blockchains, o que é interoperabilidade? O European Blockchain Observatory define interoperabilidade em blockchains como a capacidade de trocar dados com outras plataformas, incluindo outros tipos de blockchain e com o mundo off-chain, não é? E a promoção da interoperabilidade é importante porque promove a concorrência, reduz custos, permite economias de escala e aumenta a comodidade dos utilizadores. Então, por exemplo, quando existem inúmeras criptomoedas, né? Inúmeros blockchains, cada um desses blockchains é uma ilha separada. Então, quando esses blockchains eles enviam dados ou tokens uns para os outros através dos novos protocolos que estão surgindo, isso é interoperabilidade, né? Quando um blockchain interage com o outro.
também, quando dados do mundo off-chain, como a cotação entre moedas, ou então a temperatura do ambiente, são inseridos nos blockchains através do que chamamos de oráculos, isso também é interoperabilidade. Então, a interoperabilidade ela pode se dar entre blockchains ou através de dados do mundo off-chain, como chamam. Mas também existem interoperabilidades assim, de baixa qualidade e de alta qualidade. Qual é o padrão ouro em interoperabilidade? O que é que podemos considerar um protocolo de interoperabilidade de alta qualidade? É o que serve às propriedades ACID, do DBMS, que é a atomicidade, que atomicidade significa que toda transação ela é executada de uma única vez, ou então não acontece. Só tem duas oportunidades, dois resultados possíveis. Ou a transação acontece e é executada dos dois blockchains, ou ela não acontece e a transação não é executada. Isso é atomicidade. Precisa ter consistência, que a base de dados precisa ser consistente antes e depois da transação. Precisa ter o isolamento. Cada transação tem que ser isolada uma da outra, ocorrer independentemente, sem interferência, e precisa ter durabilidade, que cada mudança nas transações ocorrem mesmo que a transação bem-sucedida, ela ocorre a mudança mesmo que o sistema falhe. Então, o dado das transações bem-sucedidas é perene, ele fica registrado naquele blockchain para sempre, entende? Isso é a propriedade da durabilidade. Então, a interoperabilidade de alta qualidade tem as propriedades de ser ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Mas como acontece a interoperabilidade em blockchains públicos, na prática? Rafael Belchior, que é um pesquisador de Portugal, ele fez uma revisão da literatura, analisando mais de 400 papers, e viu que assim, as soluções de interoperabilidade atualmente, elas se enquadram nessas categorias aqui, né? Podem ser conectores públicos, ou seja, o middleware, o código desenvolvido, ele fica armazenado em blockchains públicos e visíveis para qualquer pessoa ver. E aí tem a solução de sidechains, de notários e de HTLCs, Hashed Time Locked Contracts. E dessas soluções é a rede Optimism, que é ligada a Ethereum. Pode ser uma solução do tipo blockchains de blockchains. E aí, no caso, um blockchain que adota essa solução de interoperabilidade é o Cosmos. Ou pode ser conectores híbridos, que parte das soluções ficam em blockchains públicos e parte em servidores privados. E esse tipo de solução se subdivide em Trusted Relays, protocolos blockchains agnósticos e blockchain migrators. E exemplo desse protocolo é o Axelar, a rede Axelar. E agora eu vou fazer uma demonstração de como acontece na prática a interoperabilidade em blockchains públicos, né? Que é uma coisa assim que já vem sido trabalhada há alguns anos e existem muito bons exemplos de protocolos e aplicações desses blockchains públicos. Vou abrir uma nova janela aqui. Se vocês verem aqui, esse aqui é o MetaMask, né, que é uma carteira
virtual ligada ao navegador e ela está configurada para o blockchain Celo em mainnet, né? Então, se a gente entrar na Squid Router, que é um site para a troca de tokens cross-chain, que está em mainnet, né? Se vocês descerem aqui, virem abaixo, vocês podem ver que ela faz parte da rede Axelar, que é um dos protocolos de blockchains públicos que já está disponível em produção atualmente, né? E aí eu vou lançar o aplicativo. A gente vai fazer um teste, uma demonstração de como funciona para enviar um token de uma rede para outra, né? Assim, totalmente de blockchain para blockchain. Não precisa entrar no exchange, por exemplo, para fazer isso. Então, eu vou procurar aqui a rede Celo e eu quero mandar um Celo dólar para a rede Binance, no qual eu quero trocar para o USDT. Então, ele está pegando aqui as cotações e ele está vendo... Eu vou trocar 10 Celo dólares como demonstração, certo? E eu vou receber, ele estima, cerca de 10,01. E eu vou gastar para isso menos de $1 em taxas, né? Então, é uma aprovação em 2 etapas, por questões de segurança. Aqui, primeiro, aprova-se o valor a ser transferido. Está aprovando aqui. E agora eu vou submeter. Aí ele abre para aprovação na carteira. Quando ele aprovar, aqui vai aparecer na outra rede os 10 USDT, né? E aí, esse é uma... Eu vou mudar aqui para outra rede, deixa eu ver. Já apareceu aqui, ó, 10,01. Então, esse é um exemplo de interoperabilidade entre blockchains públicos, né? O BNB e o Celo são blockchains diferentes. E eu acabei de transferir valor de Celo dólar para o USDT de forma atômica e programática, né? Então, eu posso... assim, isso traz uma série de vantagens aos usuários. E quais são essas vantagens da interoperabilidade? Para que interoperabilidade, né? Por que isso é tão importante? Vocês acabaram de ver um exemplo que eu mencionei, o do poder trocar de um token para outro de forma instantânea, não precisa entrar em exchange, e muito mais fácil. Outro exemplo, outro porquê, é que cada rede blockchain tem características e funcionalidades diferentes. Por exemplo, a Ethereum tem a maior segurança e a maior quantidade de stablecoins. Já a Oasis é focada em privacidade de dados e muitas das aplicações lá contém, por exemplo, dados relativos a crédito, né? Então, uma aplicação que seja cross-chain ou multi-chain, ela pode, por exemplo, usar, a partir da rede Ethereum, consultar os dados que estão na rede Oasis, e aí para fazer uma análise de crédito, por exemplo, e aí a rede Oasis manda a resposta, somente se está aprovado ou não para a rede Ethereum, e os recursos são distribuídos na rede Ethereum, né? Então, esse é outro exemplo de aplicação que pode surgir a partir da interoperabilidade entre blockchains públicos. Ele está conectando as ilhas em que cada blockchain desse representa.
Então, exemplos como esse mostram como a interoperabilidade pode trazer um menor custo aos usuários, uma maior concorrência entre fornecedores e também uma maior conveniência aos usuários. Para mim, era mais conveniente trocar o valor, por exemplo, em USDT na Binance, ao invés da Celo. Então, eu mandei o valor da rede Celo para a rede Binance. E com isso eu consegui liquidar com melhores preços, né? O menor custo para mim como usuário. Então, a interoperabilidade é importante. Em blockchains públicos já existe hoje em dia. E, em breve, estima-se que vai existir também entre CBDCs e entre blockchains públicos e CBDCs. Esperamos, né? Torcemos. Indo adiante, vamos falar um pouco sobre interoperabilidade no real digital, que eu diria que é a próxima fronteira desse movimento, né? O nosso Banco Central está fazendo um excelente trabalho com a criação do Drex, né? Foi recentemente anunciado que a rede se chamaria Drex. E estamos na fase de piloto da CBDC brasileira, que estima-se vai demorar 18 meses, e foi escolhido baseado na Hyperledger Besu, que é um framework open source, é uma rede permissionada, baseada na EVM, e que usa a linguagem Solidity de programação, de smart contracts. Essa arquitetura escolhida foi perfeita, excelente, para atrair a comunidade de desenvolvedores do mundo de blockchains públicos, porque a grande maioria dos que têm maiores começam a programar em Solidity, né? Então, eu queria parabenizar o pessoal do Banco Central nessa escolha. Quando a gente fala interoperabilidade no real digital, a gente tem que se perguntar, interoperabilidade com o quê? Né? O real digital quer ser interoperável em relação ao quê? Ele pode, por exemplo, ser interoperável com blockchains públicas, como a Ethereum, Celo, Polygon, dentre outras. Ele pode ser interoperável com outras CBDCs, como o dólar digital, euro digital, quando for lançado, dentre outros. Ele pode ser interoperável com sistemas legados, como o Pix, o TED e o sistema de pagamento brasileiro em geral. E também ele pode ser interoperável com outros blockchains permissionados governamentais, como, por exemplo, aquele blockchain que está sendo criado pelo BNDES, né? Então, quando a gente se pergunta interoperabilidade no real digital, tem todas essas dimensões com as quais ele pode e deve ser interoperável. E essa é a arquitetura que foi lançada recentemente, anunciado no piloto do real digital. Ainda não se sabe se essa vai ser a versão final, né? Porque eles estão conduzindo os testes ao longo do piloto. Mas uma coisa curiosa sobre essa arquitetura é que ela é feita em camadas, né? Tem a camada de liquidação entre os participantes diretos da rede, né? Tem a camada de interoperabilidade que está sendo tocada, desenvolvida pela Microsoft. Tem a camada de protocolo e ativos que vai liquidar os volumes de alta de transações. Tem a camada de serviços empresariais, que aí vai ter a questão do Pix, de serviço de crédito, dentre outros, e tem a camada do usuário final, onde vai residir os wallets, os dApps e os agregadores, né? Então, é tudo feito em camadas. E a interoperabilidade, em cada uma das coisas mencionadas anteriormente, a gente acha que a interoperabilidade de blockchains, entre blockchains, vai se dar na segunda camada, com outros blockchains governamentais também na segunda camada, com outras CBDCs também na segunda camada, e com os sistemas legados na quarta camada, né? Então, pelas informações que a gente tem hoje, que são públicas, vai se proceder dessa forma.
Recentemente, eu escrevi colaborativamente um artigo no Research Hub que analisava os protocolos de interoperabilidade que já estão desenvolvendo pilotos entre CBDCs e blockchains públicas, não é? E a gente até escreveu um artigo meio que fazendo uma análise exploratória desses protocolos que a gente identificou, que eu convido vocês a entrarem nesse link que vai dar nesse site aqui. E eu vou mencionar os primeiros, somente 4 desses protocolos que estão mais, assim, são mais aplicáveis à realidade brasileira. Se a gente pensar, por exemplo, na internet, um protocolo é o TCP/IP, né? Então, o protocolo é a tecnologia base que permite os serviços acontecerem. Então, o protocolo base que vai ligar o mundo dos blockchains públicos e o mundo das CBDCs ainda não foi definido. É uma coisa que ainda está em aberto, ainda está em estudo. Existem vários protocolos emergindo, certo? E eu vou mencionar 4 desses protocolos que eu acho que pode ter uma boa aplicabilidade para o nosso real digital, né? E para as empresas que, como a Love Crypto, querem desenvolver soluções para fazer o real digital ser interoperável. Por exemplo, o projeto Harmonia, que foi desenvolvido pela Hyperledger Foundation, a R3 e a Adara. Ele serve especificamente para conectar CBDCs e blockchains públicas ou privadas, que são baseados na EVM, e testaram os casos de uso de intraday exchange e payment for repos. Né? Repos é um ativo financeiro. Foi testado também swaps de exchange de moedas e também o settlement de equity ou bonds, né? Dos mercados de equity ou bonds. Então, o projeto Harmonia está sendo atualmente desenvolvido por esses atores aqui e vale muito a pena analisar em mais detalhes. É um dos que eu trouxe que estão competindo pela honra de ser o TCP/IP da interoperabilidade em blockchains. Outro projeto muito interessante que foi desenvolvido foi o Rosalind, que foi feito pelo BIS e o Bank of England, e promoveu a interoperabilidade entre CBDCs e sistemas legados. Os casos de uso testado foram o peer-to-peer transfer, pagamentos por bens e serviços de pequeno valor e também pagamentos de salários, certo? Então, como lá não tem PIX, meio que foi para casos de uso de varejo. Também a Visa desenvolveu um protocolo próprio de settlement, que foi em parceria entre a Visa, a Ripple e a iniciativa Interledger. Que aí, no caso, são entre as central banks e private organizations. Não é? E os casos de uso testados foram micropagamentos, pagamentos de retail e pagamentos de cross-border. Por fim, também a Chainlink desenvolveu um protocolo bem interessante que se chama CCIP, Cross-Chain Interoperability Protocol, e está sendo testado em parceria com a Swift e outras organizações. E, no caso, esse protocolo provê a interoperabilidade entre bancos centrais e organizações públicas e privadas. Os casos de uso testados por ele foram cross-border payment, tokenized securities e gestão de garantias, né, collateral. E eu vou colocar um videozinho aqui sobre esse protocolo.
sabe, quando a gente fala em interoperabilidade, muitas vezes a gente fala do conceito de bridge, né? Uma ponte que conecta uma ilha à outra. Só que essa talvez não seja a melhor analogia. Que talvez esses protocolos de interoperabilidade sejam com aeroportos, que conectam uma ilha a muitas outras ilhas. Né? Não é um para um, é um para muitos. Então, por exemplo, essa imagem aqui mostra perfeitamente como o mesmo protocolo aqui pode conectar o Ethereum a muitos outros blockchains, entende? Então, talvez a analogia que a gente deveria estar fazendo seja do aeroporto, né? Por fim, algumas conclusões que a gente pode chegar desses estudos. Primeiro, que a interoperabilidade em blockchains públicos está bem estudada e tem vários protocolos interessantes em produção já, como o Axela, Hyperlane, Layer Zero, etc. Mas a interoperabilidade entre CBDCs e sistemas legados, ou entre CBDCs e blockchains públicas, ou entre duas ou mais CBDCs, precisa ser mais estudada e precisa ser desenvolvido mais provas de conceito. Esse é um tema de extremo valor e que já mobilizou incumbentes como Swift, Visa, Microsoft, startups como a Chainlink, a Dara, e governos como o BIS, o Bank of England e o Banco Central do Brasil a iniciarem POCs. Uma alta interoperabilidade no DREX, no nosso real digital, vai dar um papel de ainda maior destaque e relevância para a nossa moeda. E o que nós, por exemplo, da comunidade científica e desenvolvedores e startups precisamos saber para conduzir mais estudos e começar a criar aplicações e mais casos de uso sobre o DREX, de interoperabilidade. Primeiro, como vai se dar a privacidade de dados no DREX. Também, se a arquitetura proposta no piloto, que foi uma grande revelação, esclareceu muita coisa já, se essa vai ser a final, né? Qual será o protocolo de interoperabilidade escolhido? Vai ser o proposto pela Microsoft ou outro? Vai se permitir a interoperabilidade do DREX com blockchains públicas? Por fim, a gente fica pensando o que é que pode ser feito se com um mundo de alta interoperabilidade do DREX e blockchains públicas. Que tipo de coisa pode surgir? A gente pensa, por exemplo, e se todo investimento fosse um investimento sustentável? Onde, por exemplo, as pessoas que têm suas carteiras de investimento na rede DREX podem destinar parte do lucro de suas ações para doações para comunidades carentes no Brasil, na Impact Market, ou então para tokens de crédito de carbono, para eliminação de carbono pelo esse protocolo aqui que se chama Moss Earth, que estão na rede Celo, né? Então, a gente pode pensar em criar aplicações cross-chain, como essas, que, por exemplo, o dinheiro do lucro na rede DREX seria automaticamente doado para comunidades que estão em outras redes, né? Também, o que mais pode ser criado? Por exemplo, e se investidores internacionais pudessem investir na Bolsa Brasileira usando stablecoins e de qualquer lugar do mundo? Por exemplo, o valor que está no Ethereum em USDC, que é uma stablecoin, poderia ser investido na nossa B3 aqui, né? Então, isso através da interoperabilidade, se permitirem a interoperabilidade. E também, uma novidade desse mundo dos blockchains públicos é que eles mesmos estão criando fundos de investimento para investir em coisas que eles chamam de RWA, Real World Assets, ativos da economia real, né? Por exemplo, a Avalanche criou um fundo de 50 milhões para investimentos nesse tipo de ativo. A Celo, através da parceria com a empresa Untangled, vai destinar 5 milhões do seu tesouro para esse tipo de ativo.
Então, organizações que são criptonativas, como essas duas mencionadas aqui, elas querem investir em ativos da economia real. E a partir da interoperabilidade com com o nosso Drex, por exemplo, a gente vai conseguir atrair muito desse capital e desse investimento estrangeiro para o Brasil, né? E isso é muito bom. Por fim, coloquei a figura aqui do Homer Simpson e nós da Love Crypto, que nós ficamos salivando pelo Real Digital, pelo Drex, né? E estamos à disposição para, através de parcerias com empresas maiores ou membros da academia ou investidores, desenvolver mais provas de conceitos e mais soluções para o futuro do Drex, né? Então, muito obrigado. E vocês têm alguma pergunta, por favor? Muito bom, Edmilson. Já tem aí perguntas aí para você responder. O Fábio, por exemplo. Ô, Éder, beleza? Bom dia a todos. Beleza. Cara, o assunto de interoperabilidade em blockchains, ele é um pouco até, digamos assim, obscuro para mim, eu não conheço muito, né? Mas o olhando assim um pouco de longe, né, sem muita profundidade de conhecimento, eu entendo o seguinte, eu fazendo uso, né, de oráculos, né, eu tendo a possibilidade de construir oráculos, o que me impediria, né, de eu conectar uma rede permissionada, como a do Banco Real, do Banco Central, né, com uma, por exemplo, da Ethereum, né? Isso seria um impedimento técnico ou um impedimento regulatório, né? O que você imagina? Olha, eu acho que primeiro é um impedimento regulatório, que assim somente entidades autorizadas pelo Banco Central que vão ter um nó na rede, né? Vão poder fazer transações na rede. E todas as coisas que acontecerem através daquele nó, a organização que o detém vai poder ser responsabilizada, né? Então, tem essa questão da limitação regulatória. E também tem uma questão técnica, que é assim, o oráculo ele tem que ser de alta qualidade, de baixa latência, alta confiabilidade, porque é um vetor de ataque para as coisas que acontecem naquela rede, na rede que é a consulta, né, nas aplicações que o consultam. Então, tem as duas limitações e as duas preocupações, Fábio. Certo. Mas, se eu não ocupar muito espaço aí, por favor, tá, gente? Eu pegando, por exemplo, oráculos que já são pré-existentes, já são conhecidos e utilizados, né? Então, por exemplo, da Chainlink com a Ethereum, principalmente, né? E desenvolvendo essa outra ponta de comunicação com a do Real Digital, eu começo a achar, né, que isso é uma barreira técnica, eu concordo contigo, alcançar baixa latência é um desafio tremendo, dar segurança, colocar criptografia em cima disso e ainda assim conseguir baixa latência, começa a ser desafios bem, bem difíceis de ser alcançado. Mas eu entendo que todo desafio técnico é só uma questão de tempo para se alcançar, né? Com tempo e investimento se alcança, né? Eu fico pensando, poxa, o que um banco qualquer, sei lá, o Nubank, vamos colocar aqui, certo? O que impediria do Nubank começar a investir nisso e criar agora oportunidades de quem tem tokens da Ethereum, né? Pudesse fazer qualquer tipo de investimento, acesso a crédito com empenho desses tokens, né? Dando uma outra utilidade desses tokens, ou mesmo trocando tokens por dívida ativa, dívida títulos públicos, né? Fazendo troca do swap de tokens, né? Eu vejo que começa a ser uma coisa mais como uma feature do banco do que um impedimento regulatório. Mas se o regulatório de repente olhar para isso e disser, ó, isso não pode, aí acabou, né? Aí eu acho que a barreira técnica não pode ir, é mais por impedimento do que uma questão técnica, né?
É. E assim, o mundo, desde que do surgimento das criptomoedas, a caixa de Pandora foi aberta já, né? O gênio já saiu da lâmpada, digamos assim, fazendo outra analogia. Já existem consumidores e pessoas que preferem manter o dinheiro em criptomoedas do que em dinheiro fiduciário no banco, né? E eu acho que a atitude mais sábia do Banco Central, talvez, e eu queria dar um alô para Sara, Vanessa e Miguel e Isabela, que são ligados a Fenasbac, que se comunicam com ele, né? Talvez a atitude mais sábia seja permitir essa interoperabilidade e exigir o KYC, Know Your Customer, Know Your Business, saber o histórico de transações daqueles recursos, porque aí você pode ter um controle maior sobre o dinheiro, o valor que transita entre essas duas ilhas, que são os blockchains públicos e o mundo do Drex, por exemplo, né? Porque, assim, a tecnologia já existe e as pessoas já estão usando, no caso dos blockchains públicos, e talvez permitir a interação de valor entre esses dois mundos seja a melhor política. Né? Por favor, professor, pode perguntar. Só tentando contribuir, Edmilson, é fundamental que o consumidor seja protegido. Eu acho que esse primeiro momento que a gente está vendo de burburinho, de efervescência, de criação de criptomoedas, criação de novas organizações, e aí as pessoas se entusiasmam, colocam a poupança de suas vidas em determinados ativos e investimentos, e, de repente, tais investimentos se mostram inviáveis, e como é que esse cidadão pode se proteger disso? Então, tem uma questão regulatória que é importante, tal como o sistema financeiro tradicional e bancário que a gente conhece. Ou seja, existe uma proteção da sua conta, do seu investimento pela Comissão de Valor Imobiliário, pelo próprio Banco Central. Então, há que existir uma certa regulação para essa nova realidade de uma economia tokenizada, para proteger o cidadão. Nós sabemos que existem pessoas de boas intenções, mas existem pessoas que não se comportam tão bem. Então, é necessário um certo acautelamento dessas novas iniciativas e, portanto, alguma regulação há que existir. Eu concordo, professor, integralmente, mas tem uma regra, uma gradação do quão assim, aberta à inovação ou permissiva essa regulação vai ser, ou refratária à inovação e a novos entrantes, né? Mas, assim, sim, ela não pode ser inibidora da inovação, não pode, né? Perdão? A regulação não pode ser inibidora da inovação, ela tem que ter um olhar de proteção ao consumidor. Exato. Tem toda a razão. Assim, o histórico recente do nosso Banco Central e dos nossos legisladores tem sido de estar abertos a novas ideias, à inovação e principalmente de diálogo com os inovadores, né? Com as pessoas tentando criar essa inovação. Que, por exemplo, quando nós participamos do Lift Lab, foi muito, muito bacana, sabe? E eu recomendo a todo mundo participar também, se tiver ideias que, porventura, possam estar aderentes aos desafios. Mais alguma pergunta, pessoal? Do meu lado, tudo certo. Tranquilo?
Mais alguém? Bom, então vou fazer as honras aqui, agradecer enormemente ao Edmilson, ao preparo do trabalho, excelente exposição, bem rica, e eu queria enaltecer o fato de você estar colhendo várias informações bem recentes e tentando construir um frame de pensamento dessa nova realidade da interoperabilidade. Agradecer também àqueles que atenderam o convite, aí, a todos que estão aqui na tela, e dizer que estamos abertos a contribuições, os nossos colegas de grupo também, deixem a timidez de lado e venham para cá, porque esse é um ambiente de troca, de contribuições, e a gente espera que tais contribuições se transformem mais lá na frente em inovações mais ricas e que venham trazer uma certa relevância para esse debate das finanças digitais. Então, mais uma vez, em nome do Grupo de Finanças Digitais da UFPE, a UFPE, meu sincero agradecimento e um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado. Foi bom, Ed. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, Ed, pelo seu tempo em apresentar, viu? Obrigado a vocês, amigos. Olha, por favor, eu queria compartilhar o WhatsApp do nosso grupo de finanças digitais. Se vocês quiserem entrar lá e ficar a par das discussões, vou mandar aqui no chat, tá? Coloca aí, enquanto eu aguardo encerrar a gravação. Pronto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pode encerrar, professor. Você compartilha